Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar sobre 5 coisas muito importantes que nós precisamos fazer para vencermos as tentações. Bom, primeiro nós precisamos ter uma vida de oração. Certo dia Jesus chamou seus discípulos para orar para que eles não viessem ser tentados. E os discípulos acabaram pegando no sono. Então Jesus foi lá e repreendeu eles dizendo: por que vocês não estão orando? Levantem-se e orem. Então, quando nós entendemos o propósito da oração, oração não é simplesmente para a gente apresentar nossos pedidos a Deus, mas para a gente se fortalecer, para o nosso espírito estar vivo. Então, quando nós entendemos o propósito da oração, entendemos a realidade da vida espiritual, do mundo espiritual, a batalha espiritual que nós vivemos, nós não vamos deixar a oração como segundo plano, não vamos dizer não para a oração. A gente vai começar a priorizar, porque o nosso espírito precisa estar vivo, precisa estar alimentado na presença de Deus. Lá em Hebreus, no capítulo 4, nos diz que quando nós corremos para Deus, quando nós chegamos a Ele, nós encontramos nele a ajuda para vencer as tentações. Em meio às nossas fraquezas, nós precisamos correr para Deus. Olha só o que diz no verso 15. O nosso grande sacerdote, ou seja, Jesus, ele não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisamos de ajuda. E olha também o que diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm força para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair dela. Ou seja, Deus sempre nos dá o escape, mas nós precisamos estar nesse lugar, ter essa vida de oração, entende? E não somente quando nós estivermos frente a frente com a tentação, mas cultivar, construir essa vida de oração, para que sejamos constantemente, diariamente fortalecidos. Então, primeiro de tudo, nós sabemos que nós podemos contar com Deus, que Jesus nos entende, que Jesus também enfrentou tentações quando ele estava aqui na Terra. Então, antes de tudo, precisamos entender isso. Deus me ajuda, Deus me dá força, Não é pelo poder do nosso braço, não é a gente enfrentando por nós mesmos, mas é o Espírito de Deus, é o poder do Espírito de Deus atuando na nossa vida. É Ele quem nos santifica, então é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos dá força, é Ele quem nos dá escape, mas nós precisamos clamar por Ele, nós precisamos ter uma vida de comunhão, de oração, e aí sim vamos conseguir vencer. E segundo, não é apenas orar, mas também vigiar. Nós precisamos estar o tempo todo vigilantes. Não seria contraditório a gente orar para que Deus nos livre das tentações, orar pela graça de Deus, mas ao mesmo tempo a gente correr para a tentação? A gente dar brecha para a tentação? Ficar naquele lugarzinho onde a gente está a um passo de cair? Então precisamos estar vigilantes o tempo todo, em todas as ocasiões, fugir daquelas ocasiões onde você fica a um fio realmente de cair. Então vigie naquilo que você escuta, vê, segue, vigie no seu namoro, vigie nas suas amizades, o tempo todo, porque o inimigo, ele não brinca. Ele não brinca. E nós já somos alertados na palavra de Deus que a nossa carne é fraca. Então, aquele que está de pé, achando que está forte, que consegue, que pode fazer tudo, que não tem nada a ver, cuide para não cair. Terceiro, mantenha-se ocupado. O conforto, a preguiça, a mente vazia são bons caminhos para a gente ficar paralisados na tentação. O nosso Deus é um Deus que trabalha, que age, que está em movimento. E nós também, como seus filhos, precisamos estar em movimento, engajados, envolvidos naquilo que Deus está fazendo. Então precisamos nos envolver
com a obra dele, iniciar um projeto, trabalhar, estudar, fazer coisas, ocupar nossa mente com coisas boas. Se a nossa atenção estiver em Deus, na nossa missão, no nosso propósito, a gente não vai perder o nosso tempo dando espaço para a tentação, porque a tentação ela vai vir, ela tá aí, mas é a gente que escolhe se a gente vai alimentar ou não. Então talvez a gente vai ter que mudar os nossos hábitos, os caminhos que a gente tem percorrido, para que a gente amadureça na fé, para que a gente realmente tenha uma vida espiritual saudável, para que a gente realmente esteja em um movimento que nos traz crescimento, avanço espiritual. Nós precisamos realmente ocupar a nossa mente, o nosso coração, as nossas mãos com aquilo que agrada o Senhor, aquilo que realmente trará as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. 4. Declare a palavra. Sabe, a palavra, a Bíblia, ela não é apenas para a gente ler e colocar na estante. É para a gente guardar no coração, esconder no coração, porque ela é poderosa. Jesus venceu as tentações do inimigo no deserto simplesmente declarando a verdade. Quando o inimigo vier e soprar na sua mente mentiras, quando ele vier com as bandejas, quando ele vier com incertezas, com aquela lábia, querendo te acusar, simplesmente declare a verdade. Assim diz o Senhor. Não ceda. Imediatamente diga não, porque Deus diz que eu sou amado. A palavra de Deus diz que eu sou filho. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o meu bem. A palavra de Deus diz que eu posso viver qualquer circunstância, porque eu tenho um Deus que me fortalece. A palavra de Deus diz que os meus pecados são perdoados, que eu sou justificado. A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, quando você estiver diante de uma tentação, lembre-se da palavra de Deus, das verdades, das promessas dele para a sua vida. A palavra de Deus é poderosa, é espada, e ela não apenas traz à luz o que é verdadeiro, mas ela também nos faz lembrar de que não vale a pena ceder a migalhas, a prazeres momentâneos, enquanto o que Deus tem para nós, o que Deus nos dá, é vida abundante e é muito mais elevado. E por último, mas não menos importante, o jejum. O jejum nos aproxima de Deus, mortifica a nossa carne, dá vida para o nosso espírito. A gente precisa ter o propósito de jejuar, porque através do jejum nós somos muito fortalecidos espiritualmente. Então tenha certeza que se você praticar o jejum, se você ter essa disciplina espiritual, você vai ficar muito mais sensível para ouvir a voz de Deus. E é isso, eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, que o Senhor te encha de graça, de poder, de força, da sua presença, para que você consiga com Ele vencer todas as tentações. Que Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até a próxima.